Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado muito especial. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, é um dos melhores governantes do país, segundo as pesquisas de opinião pública. Aprovado por quase 85% dos goianos, a popularidade do governador deve-se, em grande parte, ao seu trabalho no enfrentamento à criminalidade e aos bons resultados na segurança pública. O governador Caiado foi o primeiro a lançar a sua pré-candidatura à presidência da República para as próximas eleições. Será preciso ter muita coragem, determinação e vontade política para colocar o Brasil no caminho certo a partir de 2027. Afinal, o país encontra-se num estado lastimável. O gasto público irresponsável explodiu e o aumento gigantesco da dívida pública gerou 3 males. Primeiro, o aumento recorde da taxa de juros impacta a vida das pessoas e das empresas. Segundo, a inflação voltou a tirar o sono do brasileiro. Terceiro, a queda do investimento colabora para agravar a péssima qualidade do serviço público em áreas vitais, como segurança, saúde e educação. E para falar sobre os desafios do Brasil, eu recebo hoje o governador e presidenciável Ronaldo Caiado. Governador, muito bem-vindo à entrevista com o Dávila. Muito obrigado pela oportunidade, Dávila. Você sabe que você tem uma audiência garantida nesse Brasil todo pelo nível do padrão também das suas entrevistas aqui e também do debate de conteúdo que você produz aí para a política nacional. Muito obrigado, governador. Governador, vamos começar primeiro tratando do seu estado. Aliás, essa pré-candidatura, ela baseia-se no que você realizou em Goiás. Então, vamos começar aqui com 2 pontos fundamentais. Segurança pública e equilíbrio das finanças. 2 coisas que nós precisamos no resto do Brasil. Então, conta como é que o senhor fez isso em Goiás para que nós possamos trazer esse debate a nível nacional. Primeiro, o seu projeto especificamente para colocar as finanças do Estado em ordem. Pegou um Estado quebrado, arruinado, arrumou as contas públicas e hoje Goiás tem uma situação fiscal invejável para outros estados. Como foi essa coragem para colocar primeiro as finanças em ordem? Bom, Dávila, primeiro, é importante que a gente possa também dizer que vem de uma experiência na vida pública. Sim. Tá certo? Eu não cheguei a governador, eu cheguei deputado federal, 5 mandatos, senador da República e chegando ao governo. Naquele momento, a gente, ao ali ser desafiado num estado importante como o estado de Goiás, e que estava ali colapsado, bloqueado no Tesouro, sem poder quitar as dívidas de salários atrasados do governo anterior, sem poder quitar os compromissos com os municípios em transferência de verba do transporte, da educação, da parte da saúde. Ao mesmo tempo, devendo ali a todos os fornecedores do Estado, uma dívida imediata de 6 bilhões e 800 e uma dívida consolidada de 19 bilhões de reais. Ora, o Estado daquela maneira, naquele momento eu me lembro bem, quando eu ganhei as eleições, o Henrique Meirelles era o ministro da Fazenda. Aí eu falei, bom, pelo menos um goiano, eu vou lá ver se tem alguma chance, não é verdade? Ele disse, não tem por que eu parabenizá-lo pela vitória, mas o seu governo está inviabilizado. Quer dizer, era a situação que você via diante daquele quadro real que estava ali. Escândalos de corrupção, a violência tomando conta do Estado, assalto a bancos, assalto do novo cangaço, assalto a carros, enfim, o setor rural também amedrontado, as pessoas sem segurança nenhuma para poder morar ali, e tudo isso colapsado. Então, quando eu vi aquele cenário todo, eu falei, bom, com modéstia à parte, eu quero fazer um elogio, né? Como bom médico, eu tenho que fazer o diagnóstico certo. Não adianta eu querer tratar tudo no mesmo momento, porque eu tenho que achar aí algo que seja o alicerce para que eu recupere a autoestima do goiano e que ele volte a acreditar na estrutura de governo. E aí foi quando, no meu primeiro dia de posse, realmente eu, com as minhas forças de segurança todas lá, postadas, eu disse, olha, ou o bandido muda de profissão ou muda de Goiás. Que realmente é algo que significava o quê? Olha, eu vou poder, de imediato, fazer com que haja uma mudança
tá certo? No estado de Goiás, capaz de me dar condições de estruturar o governo, condições de mostrar para o cidadão que ele pode trabalhar, que o empresário pode investir, que ele vai poder viver em paz no seu bairro, que ele vai viver em paz na sua propriedade rural. E com isso, tá certo? Nós desenvolvemos um trabalho de formar policiais na área da inteligência, batalhões especializados, e rapidamente a população começou a sentir que a ausência do crime, tá certo? Nas regiões que eram tomadas pela criminalidade, o entorno de Brasília, as cidades de turismo, essa área toda, nós conseguimos fazer com que houvesse uma ação direta, com que houvesse um trabalho nesse fato de identificação, e aí Goiás passou a viver um outro momento. Isto aí respaldou o Estado a poder ampliar aí as suas outras ações. Nós hoje construímos um Estado que é o primeiro lugar no IDEB, é o Estado, do ponto de vista digital, foi o primeiro lugar no Brasil em repasse de serviços públicos à população por meio digital. É o Estado que tem hoje a maior liquidez diante dos demais. É o Estado também que tem hoje a condição de estar aí na qualidade de segundo ano do ensino fundamental, como sendo a educação na idade certa, a alfabetização na idade certa. Tudo isso acrescido também daquilo que é o crescimento do PIB do Estado, e neste momento nós fomos conseguindo manter o Estado, tá certo? Sustentando os gastos do Estado e fazendo reformas substantivas. Reforma da Previdência, para você ter uma ideia, você pode buscar os dados, Goiás teve aí uma diminuição do déficit da Previdência de 2,4 bilhões de reais, no estado como Goiás. Daí a pouco nós tivemos a melhora na educação, nós tivemos o avanço na área de saúde, com a regionalização da saúde no interior do estado. O estado passou a viver com a sua capacidade produtiva e, ao mesmo tempo, de investimentos. Para você ter uma ideia, você que é um estudioso dessa área, veja, Goiás é o único estado que tem no Brasil um fundo, tá certo, de estabilização fiscal. Ou seja, 1,5% do PIB, 1,5% do PIB está lá como uma reserva para que o suporte qualquer acontecimento, seja um problema climático, seja algo que possa vir, tá certo? É um estado que é o estado hoje com maior liberdade econômica no país. São mais de 960 quinais hoje, tá certo? Que tem uma simplificação da burocracia. Então, junto a isso, políticas também para poder ver aquilo que é o nosso desenvolvimento. Por exemplo, na área combustíveis. Por exemplo, nós vamos ser a maior frota no país com biometano. Tudo derivado também das nossas usinas de cana. Então, veja o passo que nós estamos dando. O desafio de nós colocarmos sempre que o Brasil não precisa importar tecnologia asiática. Nós não precisamos trazer para cá carro com bateria. Nós podemos desenvolver o nosso próprio combustível, que, indiscutivelmente, são as matrizes menos poluentes do mundo que nós temos. Tá certo? Quer dizer, você tem uma política de descarbonização com as matrizes que nós temos no Brasil. Nós não precisamos de importar isso. Então, são áreas de pesquisa também, de inteligência artificial, o hub digital, tá certo? Buscando esse engajamento todo da pesquisa, da ciência, da tecnologia, para ver se nós conseguimos diminuir a distância que os países outros estão superando o Brasil e dando ao Brasil uma condição caudatária, tá certo? Deste desafio mundial. Governador, essa obra que o senhor realizou em Goiás, que é muito importante, mostra o seguinte: é possível fazer essa revolução na gestão pública respeitando as regras do jogo. E a ideia que hoje tem no Brasil, nós vamos ter que fazer uma mudança radical no Brasil. E o senhor, como esse presidenciável, a questão é, nós temos um problema fiscal gigantesco e nós temos uma coisa que o senhor bem trouxe na sua explanação do sucesso de Goiás, é uma mentalidade anti-mercado.
nós precisamos acreditar que é por meio do mercado que nós vamos fazer essa transformação, como o senhor acabou de colocar aqui em Goiás. É um governador que olha para melhorar o mercado, melhorar a liberdade econômica, reduzir burocracia. O senhor vai ter essa sua tradicional coragem e firmeza para fazer isso, encarando o Congresso Nacional, que é muito mais anti-mercado, muito corporativista e que vem criando enorme resistência para reduzir o gasto público? Dávila, você sabe que todos nós sabemos que são desafios importantes. Agora, se você analisar bem, o modelo do governo Lula não tem nada a ver com o nosso estilo de governar e nem com os nossos pensamentos, tá certo? Quer dizer, o governo Lula acha que ele é definidor do mercado, que ele é que, como estrutura, tá certo, de governo, vai aumentar os gastos e vai induzir o crescimento do país. Mas, pelo contrário, nós governamos, sim, eu quero é poder avançar na desburocratização, da diminuição do aumento do tamanho do Estado, tá certo? Para que o empresário se sinta confortável em se instalar em Goiás e poder cada vez mais gerar mais emprego. Então, esta é a nossa diferença. Você vê que o Lula, em 2 anos, ele aumentou a dívida PIB em 4,23%, quer dizer, algo inimaginável. Nós já estamos hoje com quase que 77% da proporção dívida PIB no país, de uma maneira irresponsável, populista, demagógica. Então, o Lula, ele não conseguiu mais governar. Ele perdeu a capacidade de se atualizar, de entender a realidade que o Brasil vive. Com este momento, ele se afasta do governo. E aí a pergunta, você diz, mas Caiado, você tem que ver um Congresso Nacional que às vezes extrapola das suas funções, você vê o Supremo às vezes que também critica-se em relação a uma coisa ou outra. Mas o que nós temos que aprender na vida é o que é o principal e o que é o acessório, certo? Não adianta eu tratar o acessório, eu tenho que tratar o principal. O principal neste momento é o exercício da presidência. Se você não tem um presidente com a estatura moral para assumir o governo, se você não tem um presidente da República que tenha ali a capacidade de poder pacificar o país, de poder chamar os poderes, sabendo que todos são autônomos, independentes, mas têm que ser harmônicos, e que cabe ao presidente da República, no presidencialismo, definir essas regras muito bem claras, tá certo? Você vê uma desordem institucional causada por quê? Pela ausência da presidência. Ausência completa. Se você não tem um presidente da República no presidencialismo, você vê, então vai ser semipresidencialismo, vai ser parlamentarismo. Então, meu amigo, não é. O que o povo brasileiro decidiu é que nós seremos presidencialistas. Este é o regime aprovado pela vontade popular, em plebiscito e tudo. Ora, se o sistema é esse, se você tem a ausência do presidente, você tem a ocupação desse espaço pelo Congresso e pelo Supremo. Então, não é que eles estejam excedendo, é que não existe mais o presidente. Não existe vácuo na política. Não existe vácuo. E esse vácuo está sendo ocupado por essas ações. Então, como você colocou, nós temos que fazer discussão da reforma da Previdência, é uma realidade. Tá certo? Hoje, nós já tivemos a diminuição desse déficit na Previdência, mas o Brasil está mostrando aí que é o grande problema que nós estamos tendo e que precisa buscar uma alternativa para essas pessoas que ainda estão naquele modelo antigo ainda, que não passaram para o modelo de capitalização. Você vê, o custo Brasil, hoje, também tem que ser discutido e tem que ser demonstrado. Olha, nós não podemos ter esse gasto aqui que a população não suporta mais manter essa máquina desse tamanho. Você tem que decidir amanhã se o Brasil vai prevalecer com as normas constitucionais do Estado democrático de direito ou se vai ser o Estado do narcotráfico. Também. Hoje em dia,
O narcotráfico hoje ocupa várias regiões do país, alguns estados com territórios maiores do que dos governadores. Certo? Então, este é o fato que precisa de ser analisado no momento. Quais são os desafios que nós temos pela frente? As pesquisas mostram violência, em primeiro lugar, longe do segundo. Daí a pouco você tem problema também do custo da cesta básica. Isso é responsabilidade do governo. Mas esse governo, por não governar e por não ter apetite de governar e, ao mesmo tempo, não ter dado certo no governo, ele sempre acha um responsável. Ah, não, o responsável da cesta básica é porque o governador, é porque o prefeito, é porque o produtor rural. Então, tudo... Ah, porque a situação é essa, ah, porque o problema é por causa da anistia, ah, porque o problema é por causa do Trump. Então, ele não assume a responsabilidade. Você entendeu? Quer dizer, ele sempre tergiversa e ele sempre tenta responsabilizar alguém para livrar a cara dele como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade no cenário. Tudo isso é responsável do presidente, é presidencialismo. Se fosse parlamentarismo, o primeiro-ministro já tinha caído, não é verdade? Verdade? Então já não existia mais o Lula. Agora, o presidencialismo são 4 anos. Esse é o fato que eu acredito que nós podemos, sim, Dávila, mostrar que, com diálogo, chamando todos os poderes e dizendo, olha, a situação é essa, o diagnóstico é este, tá certo? Não se tem como governar desta maneira. Se quiserem mudar o sistema de governo, tudo bem, aí terá que fazer um plebiscito. Agora, se eu fui eleito no presidencialismo, eu não abro mão das minhas prerrogativas e nem da liturgia do cargo. Aí que eu assumo mesmo, como eu sou governador do estado, eu assumo na plenitude o que é a responsabilidade de um governador e o que eu tenho que responder para 7 milhões de goianos. Eu não abro mão dessa prerrogativa, com respeito aos demais poderes. Isso é importante. O governador, provavelmente, se o senhor for presidente da República, as tuas 2 principais medidas vão ser atacar os 2 problemas que você atacou em Goiás. É a questão do equilíbrio das finanças públicas e a questão da segurança. Equilíbrio das finanças públicas, nós vamos ter que cortar os 4% do PIB em gasto público, porque foi isso o que aconteceu nesse governo irresponsável, que ao vincular o aumento real do salário mínimo a todos os benefícios sociais, explodiu novamente a Previdência Social. E o segundo ponto, o que o senhor bem tocou aqui, é a questão da segurança pública. O combate ao crime organizado é uma tarefa muito do presidente da República, que vai trabalhar com coordenação com os estados. Mas é preciso isso ser chamado a responsabilidade para si. Como é que o senhor vai atacar esses 2 grandes problemas? Bom, o primeiro, exatamente como você colocou aí, aquilo que eu construí também no estado de Goiás. Chamei toda a Assembleia, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, Ministério Público, e disse, olha, isso aqui, o que está proposto hoje é um falso positivo. Vocês não vão receber amanhã as aposentadorias. O colapso é real. Como é que nós vamos poder fazer com que haja, tá certo, uma correção desse endividamento, aonde o modelo de que o ativo paga pelo aposentado colapsou? Mas em 2017 já tem um sistema de capitalização, tudo bem? Então esse aí já está com a situação garantida lá para frente. Como é que nós vamos suportar esse residual? Se o que mostra é que o país, o que ele cresce, tá certo? O crescimento da riqueza do país é exatamente 1/3 do crescimento do gasto do país. Então, o país gasta, a projeção é essa de 3 vezes mais do que a riqueza que o Brasil produz. Olha, isso aí está sinalizado, o colapso está sinalizado, a inflação. O problema é do Banco Central, enquanto o Roberto Campos era presidente do Banco Central. Agora não é mais o problema do Banco Central, que o Roberto Campos não está lá mais. Mas quer dizer, quem é o tomador de dinheiro, não é o governo? Quem é que gera a taxa Selic a 15%? É o governo. Então, se ele é que está gerando a inflação, o que você tinha que cortar era exatamente essa maneira irresponsável com que ele está aumentando o endividamento do país sem gerar nenhum compromisso com o aumento do PIB nacional.
Então, são medidas que elas precisam de serem tomadas junto com os poderes. Olha, aqui não tem ninguém que vai depois sair daqui da sala para dizer que, olha, tem outra maneira, tem outro jeito. Não tem. O quadro é este aqui. Então, vamos fazer o entendimento, vamos fazer um acordo. Essa matéria precisa ser resolvida. Ninguém vai dizer, nenhum candidato responsável vai dizer que vai criar outro arcabouço fiscal. Nenhum outro candidato vai falar que vai ser teto de gasto. Porque você tem as maneiras, tá certo? A maneira de tergiversar disso aí. Então, amanhã você manda uma lei, olha, essa área aqui está fora do teto de gasto, essa área aqui está fora do arcabouço. Então, você vai continuar no endividamento. Qual é o objetivo, tá certo? Chegando à presidência? É exatamente definir um compromisso que cada ano, tá certo? Eu assumirei um compromisso inicial da diminuição em 1% da relação da dívida PIB. Aí, sim, o empresário vai falar, bom, agora eu sei que aí não é um parâmetro que eu não posso analisar. Teto de gasto, que tem uma outra alternativa que não cumpre o teto de gasto, não é arcabouço, que já deixou para o 2027, que não vai fazer no ano dele. É dívida. É fácil. Todo mundo sabe o que é a dívida. Está lá calculado. Realmente o governo conseguiu. Se eu aumento o PIB, ainda melhora ainda mais esse processo. Posso chegar até 1,5% por ano. Aquilo que é compatível ser feito, possível de ser feito. Tá certo? Você tem que entender que você vai mexer também aí numa estrutura que ela precisa de ter a compreensão do Congresso Nacional e também do Supremo Tribunal Federal, não é? Quando eu fiz a reforma da Previdência em Goiás, é lógico que teve que ter esse diálogo para que eu construísse uma saída. Então, este é um ponto do equilíbrio fiscal. Concordo plenamente com você. Nada de promessas que não possam ser cumpridas, mas com promessas responsáveis. Eu vou tratar em relação à dívida PIB e prometo que eu garantirei 1% a menos ano a ano dentro de um plano de governo. Eu vou ver o mercado voltando de novo, vou ver a confiança no sistema, vou ver as pessoas investindo no meu país. O segundo ponto é exatamente a violência. Ou seja, as facções hoje, elas têm um estado paralelo no Brasil que está ficando, não no meu estado de Goiás, isso não existe, tá certo? Lá, bandido não domina nem um palmo de terra em Goiás, lá não tem espaço para isso. Lá você tem trânsito livre, com telefone celular, com relógio, carro sem ser blindado, a qualquer hora do dia, da noite, na sua propriedade rural. Não existe isso. Ou seja, nós temos um sistema de segurança plena, a minha polícia é preparada para poder garantir a vida do cidadão, tá certo? E também a tranquilidade de exercer a função dele como profissional liberal, como comerciante, como produtor rural, como trabalhador, poder ter a sua atividade sem ter ali hora nenhuma de ter que pagar propina, pagar pedágio para bandido, de ver cenas como aquela que nós estávamos comentando, Dávila. O carro da Polícia Federal entrando com aquelas tarjas douradas ali, Polícia Federal, e o traficante, cara, o que você está fazendo aí, rapaz? Você está entrando na favela, sai, recua aí, vai embora. Quer dizer, a que ponto nós chegamos no Brasil, cara? Tá certo? É algo inimaginável. Não, eu vou botar uma porteira aqui, uma cancela. Rio das Pedras, né? Rio das Pedras. Aqui só vai entrar se você pagar o condomínio. Mas vem cá, eu pago lá no meu prédio. Não. Tem que pagar o condomínio para facção. Não é verdade? Você não pode transitar de um bairro no outro, lá em Fortaleza, porque você precisa de autorizo daquela facção que está naquele bairro. Hoje, a área de Amazonas, lá com o ouro. Amazonas hoje, de quem é Amazonas? Amazonas hoje é do PCC e do Comando Vermelho, mais dos mexicanos e venezuelanos que estão lá dentro também. Hoje é o maior ponto de base de transferência de cocaína para a Europa. Hoje está ali, naquela região da Amazônia, onde o governo não tem acesso. Na verdade, ela é comandada. Mas como? Vai ser o governo do Amazonas que vai cuidar? O governo do Pará? O governo do Acre? Não, gente, não é isso. Isso você colocou. Isso é crime federal, tráfico de drogas, contrabando de armas e lavagem de dinheiro. E o governo não faz nada. E o pior,
apresenta uma proposta de emenda à Constituição. PEC da segurança vergonhosa. Que não tem nada de segurança, em que o próprio ministro agora vai para a Câmara dos Deputados e diz: olha, estou vivendo uma situação calamitosa, cortaram 500 milhões do meu fundo de segurança pública e do meu fundo penitenciário. E, de repente, ele quer dar regra para os estados, sendo que ele não tem competência para gerir nem aquilo que está sob a tutela dele, o comando dele no Ministério da Justiça. Então, o que é? Concentrar poder, tirar o poder dos governadores, desacreditar as polícias nos estados, tá certo? Fala que a polícia prende mal. A polícia prende mal, na verdade. Então, quer dizer, aí vem com essas teses, tá certo? De que realmente não tem nada a ver na vida como ela é. Agora, quem é que é o cidadão hoje que é beneficiário? Essa dona de casa que vai pegar lá o ônibus dela, que vai passear com o neto dela na praça, com o filho, que vai ter o fim de semana tranquilo. A pessoa passa a viver aquilo que fala: poxa, eu nem acreditava que isso pudesse existir. Então você cria você tendo um embasamento fiscal, sendo responsável com o gasto público, combatendo um processo de corrupção, que hoje, em pesquisas diárias, a violência é em primeiro lugar. Com a cesta básica, ela foi, no impacto da cesta básica, ela foi para o segundo lugar. Agora, com esse escândalo da Previdência, tá, violência e corrupção. Certo? Então, você vê, Ávila, que eu fiquei no Congresso durante 24 anos. Como senador da República, certo? Senador da República, eu denunciei o fato quando a ministra Gleisi Hoffmann, naquela época era senadora, dizendo que ninguém ali tinha condições de fazer críticas à presidente Dilma, porque ela não poderia ser caçada. Diz: não, calma lá, condições morais é diferente, não me compare com quem é assaltante de aposentados. Eu já havia anunciado essa prática desde aquela época. Por quê? Quando nós fizemos a reforma trabalhista, tá certo? Nós cortamos essa maneira corrupta de espoliar o trabalhador e receber dele ali, obrigatoriamente, um salário mínimo por ano por trabalhador sindicalizado, não é? Era contribuição obrigatória, acabou. Exatamente, acabou. O que é que eles fizeram? Passaram a fazer débitos, então, nos aposentados, principalmente. E veja bem, o que o PT não estou defendendo, os trabalhadores rurais. Foram os mais penalizados, os aposentados rurais. Você viu que a CONTAG aí nadou de braçada aí, teve bilhões de reais aí acumulados nesses anos todos. Então, eles passaram a roubar do aposentado, certo? Que já recebe míseros reais, incluindo ali 10, 20, 30 reais de débito continuado na sua conta. Isso para fazer o quê? Fazer caixa daquilo que foi na reforma trabalhista tirado deles. Então você vê que eles são reincidentes no crime. Como eles são reincidentes no crime, eles são complacentes com o crime. Tá certo? Quer dizer, o crime no Brasil, ele vive bem, porque ele tem, por parte do governo, as ações de omissão, de não enfrentamento ao narcotráfico. E você está criando um Estado paralelo, o Estado do crime, o Estado do narcotráfico, que em muitos estados superou o Estado Democrático de Direito. Essa é a realidade. Então, são dois parâmetros que eu concordo com você. Não é que a gente queira trazê-los para a pauta, ele é uma definição em todas as pesquisas que são feitas, a parte de inflação, de juros altos, e aí sim é a economia, e o segundo lugar é exatamente a violência. Ou seja, em primeiro lugar a violência, em segundo lugar a parte do colapso, tá certo, fiscal que vive o país. É verdade. Agora, governador, outro ponto que o senhor tocou bem, o Goiás está muito bem no IDEB, né? Estamos liderando o IDEB numa parte importante, mas os indicadores de educação no Brasil continuam um desastre comparando com os indicadores internacionais, como o PISA, etc. Então, nós vamos ter que fazer uma agenda muito forte de recuperação, principalmente foco no aprendizado, né? No ano série, crianças precisam estar... Hoje nós temos 60% das crianças ainda que não estão devidamente alfabetizadas aos 8 anos e uma evasão gigantesca no ensino médio, 46%. E ainda tem uma outra questão, que é a capacitação profissional. Nós precisamos preparar essas pessoas para enfrentar o mercado de trabalho. Como que o senhor vê a atitude do governo federal em relação à educação?
A saída é descentralizar, dar cada vez mais poder aos estados para resolver essas questões. A saída é uma coordenação melhor para fazer com que esses indicadores internacionais sejam obrigatórios para que todo mundo possa aumentar essa barreira. Qual seria a saída para nós colocarmos o Brasil num patamar de educação igual ao do Chile ou Argentina? Esse é um desafio que eu sou apaixonado por ele. Você sabe que, junto à segurança pública, eu tenho, assim, uma dedicação especial. Uma dedicação especial. Eu convivo com a vida do dia a dia dos meus diretores, minhas professoras, minha secretária de educação, sempre nesse debate. Então, o que eu fiz foi trazer a experiência dos institutos todos para dentro do estado de Goiás. Por exemplo, o Instituto Península, a formação de professores, Fundação Itaú Unibanco, Sonho Grande, tá certo? O Ayrton Senna. Então, quer dizer, trazendo todas essas pessoas que têm muita experiência já, com know-how, implantar isso dentro daquilo que é a meta de poder fazer o quê? A alfabetização na idade certa? Sim. É um trabalho que nós fizemos alterando a Constituição brasileira e dando a mim, governador, o poder de repasse, que foi inicialmente feito pelo Ceará. Exatamente. A cada estado. O ICMS educacional. Exatamente. A cada município, dando aí uma condição de você ter uma grade curricular que haja uma certa coerência do ensino fundamental e o ensino médio. Segundo lugar, resgatar a autoestima do aluno. O aluno em colégio público, tá certo? É o aluno que ele tem uma alimentação precária, ele tem a estrutura do colégio dele toda danificada, os banheiros totalmente destruídos, tá certo? Verdadeiros muquifos, tá? Uma cozinha, se você entrar lá, é uma condição inóspita, tá certo? A qualidade da alimentação que é dada a esse jovem, não tem nenhum apoio para que o pai não tenha que assumir parcela do gasto para poder educar essa criança. Então, as mudanças na educação, eu fiz de forma, assim, muito, muito firme. Ou seja, eu reformei todos os meus colégios. Colégio de placa de cimento, tem pouquíssimos hoje, todos já foram transformados em colégio de alvenaria. Todos com laboratório de física, química, biologia, informática, a cozinha toda reformada, toda no granito, toda no inox, enfim, a qualidade, o padrão. Então você tinha as crianças recebiam a comida num prato de plástico, tá certo? E o plástico vai riscando, então fica aquela situação gordurosa, como se fosse um lodo no prato, aí um garfo de plástico, acabou com tudo no talher inox, tudo no prato de vidro, todo respeitado, com a mesa colocada para ele poder sentar à mesa, ter a sua alimentação, dar dignidade à criança com toda a sua sala de aula, tá certo? Com projetor, com capacidade ao mesmo tempo de ser bem climatizada, ter carteira decente, avançar no ensino em tempo integral, isto modulando dia a dia, hora a hora, sabendo o que é, por exemplo, a definição de eu nunca admitir que a Secretaria de Educação fosse cargo político, sabia? Uhum. Ali não tem isso. Deixa eu dizer, o deputado, mas governador, eu sou o representante deste município. Então, eu quero indicar a coordenadora regional e o diretor. Falei, não tem problema, pode indicar. Mandava para fazer a prova lá no Instituto Itaú Unibanco. Aí vinha a resposta, analfabeto. Eu falava para o deputado, aqui o resultado. Então, não admitir mais a indicação sem ter capacidade de gestão da coordenação e da capacidade de ensinar os alunos.
Isso vai mudando aos poucos, foi mudando, e aí Goiás conseguiu chegar ao primeiro lugar. E se Deus quiser, eu vou avançar. Naquilo que você colocou, distante hoje, quando você mensura por um PISA, da realidade que nós queremos. Não é? É lógico, é distante ainda. Porque eu sou o primeiro lugar, é o que eu falo para meus alunos todos os dias, em todas as reuniões. Amanhã mesmo estarei inaugurando uma grande colégio. Eu vou a todas as inaugurações de colégios no meu estado de Goiás. Eu premio meus melhores estudantes, os meus melhores professores todos os finais de ano. Então, isso criou um clima da pessoa acreditar na educação, enxergar que tem o apoio do governo, para que ele saia do crime. A opção melhor hoje não é ir para o narcotráfico, não é ir para o crime. A opção melhor hoje é ficar na educação, porque eu vou dar a ela a condição, junto ao esporte, junto à educação, de ter também o curso profissionalizante, que ele vai sair com 2 diplomas, do ensino médio e da profissionalização. Eu recebi o estado com 380 alunos na área de profissionalização no ensino médio. Hoje eu tenho mais de 25 mil. Parceria com o SESC, SENAC, SENAI, tá certo? SEBRAE, todos eles hoje parceiros do governo, mais os meus colégios tecnológicos. Agora, se você buscar isso para uma realidade, em que a nota nossa hoje, eu sou o primeiro lugar no IDEB no Brasil. Qual é a nota hoje que você tem hoje para o primeiro lugar? 4,83. Então, se você chegasse com essa nota em casa, você não ia ter direito a férias, nem a final de semana, nem a cinema. Precisamos ter mais 7, precisamos lá para cima. Exatamente. Era 7,5 era aquele corte que era dado para nós. Então, o trabalho, você também não consegue isso de um dia para a noite, mas o trabalho depende muito também da dedicação do governante, do apoio que ele dá àquilo, para o aluno se sentir respeitado no processo educacional, mas com resultado. Certo? E aí foi quando, para poder diminuir a evasão no ensino médio, certo? Eu criei a Bolsa Estudo, que ela o jovem não tem direito aos R$111 que eu passo. Ele tem lá a panificadora, tem a drogaria, tem lá o cinema que ele pode ir, tudo bem, ele tem um cartãozinho, ele vai lá e compra aquelas coisas, tudo. Então ele se encoraja de ter também algo que ele pode convidar a sua namorada para um cinema, pode sentar e comer um lanche ali, tudo e tal. Então isso inverteu essa evasão escolar no ensino médio. O governo federal quis copiar, botou aí no pé de meia, que é uma cópia minha de 2021 que eu fiz, que eu instalei o governo, e que ele não tem orçamento para isso. A minha política pública tem orçamento e está lá previsto, e eu pago todos em dia, como também todos os uniformes, tênis, como Chromebook da Google, num grande acordo que nós fizemos. Todos os meus alunos do 9º ano do ensino fundamental, 1º, 2º e 3º, têm um Chromebook da Google, que leva para casa. Todos os meus alunos cegos e com grave deficiência visual, todos têm um óculos que eu comprei, a tecnologia israelense, o Orcam Maiar, tá certo? Que está lá sendo orientado. E hoje eu já tenho aluno aprovado em vestibular com a utilização desses óculos, que facilita a vida, que ele pode simplesmente ter ali pelo computador que tem acoplado ao óculos a transmissão, a leitura do quadro negro, tá certo? Sem ser ali uma leitura em braille. Então, são detalhes de caprichos, de pequenas coisas que você vai criando um sentimento que vale a pena estudar, vale a pena você se dedicar a isso. E agora, neste momento da tecnologia e da inovação, eu tenho buscado dar esse apoio a esses jovens e transformar Goiás num grande polo, tá certo, de inteligência artificial. O governador, o senhor faltou mencionar um ponto que é muito importante para a nossa audiência, que é o crescimento que você teve lá, principalmente na escola a tempo integral. Como é que foi isso? Essa é uma dedicação que você tem que trabalhar, onde muitas cidades, às vezes, pela carência das pessoas, tá certo? Aquele jovem ele é utilizado como mão de obra também da família. Então, ali ele não quer ter a condição de poder ficar em tempo integral na aula, ele quer a aula, ele quer a educação em tempo regular. Tá certo? Então, aí você precisa de fazer o quê?
É aquilo que nós fizemos. É um trabalho grande também da primeira-dama, que é emancipar essas famílias. Elas estão num Bolsa Família, você faz o curso para ela, dos pais, tá certo? É o pai que você mexer com, sei lá, conserto de pneu, borracharia, uma panificadora, a mãe quer ser confeiteira, quer fazer costura. Então nós fazemos o curso e até R$5.000 nós damos sem custo algum para ela poder transferir aquele aprendizado dela na prática para poder vender ali o que ela faz de corte e costura, de panificação, de cabeleireira, o outro de borracheiro, o outro lá de criador, muito comum hoje, frango, caipira, outros querem isso. Então você vai criando essa diversidade e você vai dando a essas pessoas essa condição. O Nordeste goiano, nós temos um modelo maravilhoso implantado hoje, em parceria com o governo de Israel, que é a produção ali, tá certo? Na região mais pobre de Goiás, onde os assentados foram jogados pelo governo do PT, que nunca dera a eles, simplesmente eram verdadeiras favelas, é que nós estamos implantando ali o quê? A irrigação de 1 hectare de manga, 1 hectare de maracujá. Com o mercado próximo de Brasília, a demanda é altíssima. O microclima da região disputa-se com a região do Vale do São Francisco. Então, você vê que você já muda a aparência da cidade, você já muda a perspectiva do cidadão. Ele já se engaja naquilo porque está tendo renda. Então, ele não quer estar no Bolsa Família. Então, essa cultura é que tem que ter. Goiás hoje é o menor percentual da pobreza do sistema pobreza, nós de Santa Catarina. Então, você vê, tem estados hoje que tem quase 50% da população no Bolsa Família. Essa que é a política de inclusão social e, ao mesmo tempo, de profissionalização dessas pessoas. Não só no ensino em tempo integral, como também no ensino profissionalizante no ensino médio. Governador, vamos falar agora sobre a retomada do crescimento econômico, algo tão importante para nós, né? E aí tem duas questões. Eu estive recentemente na AgriShow aqui em São Paulo. Uma coisa que me chamou a atenção. O custo do capital hoje é inviável. Você comprar um maquinário, está lá 18% de juros. Não tem... 20. Não tem... Está 18, 20, assim, não tem como dar para comprar um equipamento desse jeito. Então, primeira coisa, isso tem a ver, evidentemente, com a redução do gasto público, a redução da taxa de juros. Mas nós temos que ter uma equalização, principalmente de taxa de juros, para o agronegócio. O agronegócio precisa disso, porque senão é a nossa ponta de lance da exportação brasileira, né? Então, eu queria que o senhor primeiro tocasse na ponta do agro. O agro vem fazendo um esforço danado nesse país para ser essa ponta da exportação, mas o custo de capital hoje está inviabilizando o investimento no agro. E a segunda coisa, como ganhar mais valor agregado no agro? Uma coisa importante, porque cada vez mais esse mercado da commodity nós vamos ter que aumentar o valor agregado para se tornar mais competitivo nas nossas exportações. Trate desses dois assuntos para a gente, governador. Olha, você vê que eu tinha naquela época 36 anos de idade, quando eu criei um movimento no Brasil na defesa do homem do campo, do produtor rural. Certo? Que naquela época foi demonizado, né? O Brasil, naquela época, produzia 57 milhões de toneladas de grãos, né? E hoje você produz 330 milhões de toneladas de grãos. Qual país no mundo conseguiu algo semelhante? Nenhum. Não, nenhum. Mas naquela época era tratado, tá certo? Como o patinho feio, aquele que realmente não tinha sensibilidade social, que realmente não só queria mamar nas tetas do governo e tudo isso. Então você vê que, como eu sou um médico, eu sou um homem que eu acredito na ciência, eu acredito na pesquisa. Certo? Eu sou um homem que acredita na pesquisa. Se você imaginar, a agricultura, ela vem aí numa capacidade de poder crescer com a Embrapa, que trouxe os melhores cientistas para produzir, tá certo? O quê? Cultivares capazes de serem produtivos num clima tropical. Isso. Você só tinha cultivar em clima temperado. Na Europa, nos Estados Unidos e tudo. Mas gela depois tal. Então era uma soja que dava lá. Mas essa soja suportaria aqui o clima lá do meu estado de Goiás, no Vale do Araguaia, de 40 graus? Não.
Então, veja a capacidade. Quando eu falo que eu acredito na educação, na ciência e na pesquisa, é porque você vê o que o produtor rural construiu no Brasil. A pesquisa foi feita, nós temos as maiores variedades hoje de cultivares, e nós temos o Brasil hoje, você está vendo, o centro-oeste brasileiro, batendo em produtividade o sul do país, que era inédito. Não existia isso. Tá certo? Na minha geração de jovens, nunca vi um pé de soja no estado de Goiás. Tá certo? Então você tinha também uma pecuária com 4 anos para abate. Hoje você vê o que é a genética, hoje, embarcada hoje, em que um animal que demorava 4 anos para ser abatido, ele é abatido com 18, 22 meses. Então, você mudou totalmente. Você só é competitivo no Brasil e você só é competitivo no mundo. E você só é ouvido quando o assunto é agropecuária. Que nós somos hoje a maior capacidade de produzir grãos do mundo. Somos nós. Tá certo? Agora, tem a ajuda de Deus, porque nós temos um clima tropical e vamos poder chegar em breve a 3 safras, que já existem em alguns produtores e que pode ser amanhã instalada essa regularidade e chegarmos a 3 safras com a safra irrigada. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a agricultura ela era desprezada. Se você analisasse o cenário mundial, você via que ninguém tem o território, volume de água e clima tropical como o Brasil. O que bastava? A ciência. A ciência veio. Então, nós saímos dessa condição hoje e passamos a ser referência no mundo da agricultura. Junto a isso, não teve aquilo que é o grande problema nosso, o plano agrícola. Aquela época eram as letrinhas, você lembra daquela época até o plano real. Letrinhas, sopa de letrinhas. Então, cada produtor rural comprava um trator, no final ele devia 10 tratores, certo? Então, foi aquele colapso que teve no momento onde, no governo Fernando Henrique, nós conseguimos fazer o Moderfrota. E aí, sim, impulsionou, renovou-se 100% do maquinário, dos implementos agrícolas no Brasil. Nós demos conta de fazer a securitização também. Tá? Demos conta de avançar na negociação das dívidas. E aí, o setor rural foi, dentro de parâmetros, ele passou a crescer cada vez mais. Qual é o problema que nós temos hoje? Real. Você sabe, não sei se você sabe, mas o produtor rural brasileiro é o único produtor que não tem seguro rural. Então, quando você fala, nós precisamos de equalizar. Sim, nós precisamos de equalizar. O produtor está produzindo aquele arroz, aquele milho, aquele feijão, aquela soja, aquela carne, mas se tiver amanhã uma condição climática ou uma praga, tá certo? Ele vai quebrar porque ele não tem seguro. No Brasil, você não tem seguro. Na Europa, ele é um funcionário público tranquilo. Faça sol, faça chuva, ele recebe o dinheiro dele, ou nos Estados Unidos. Porque ele não tem um risco, ele tem um seguro rural. No Brasil, nós não temos seguro rural. Nunca teve. Essa luta nossa desde que eu fui deputado federal, em 91. Então, você vê que o agricultor brasileiro, ele precisa da equalização da taxa de juros. Por quê? Senão, o investimento com taxa de juros de 20% hoje, no mercado, onde o que está equalizado hoje está equalizado a 12% para o pequeno produtor rural. Ele vai ter mercado para pagar 12%? Não vai. Não tem. Então, quando você tem uma perda de uma safra, você tem hoje uma situação, por exemplo, crítica no Rio Grande do Sul. Eles tiveram um problema de seca, depois tiveram um problema de enchente. Não é? Então, hoje, Goiás, por exemplo, já é o 3º maior produtor do país. Então, isto aqui é que faz com que você não está garantindo a renda para ele, a melhoria da renda. Porque o produtor rural, ele não investe em outra coisa que não seja comprar implemento, comprar tecnologia, comprar cultivares os mais caros para poder ter uma maior produtividade. Ele é uma pessoa que tem preocupação em aumentar a produtividade dele, certo? Para aquilo ser viável, certo? Para ele ter o lucro. E o lucro é defensável. A pessoa não pode criticar alguém que tenha lucro. Agora, não pode também querer que o produtor rural seja responsável porque São Pedro vai chover, não vai chover, vai ter uma praga, não vai ter um enchente. Então, essas coisas não existem no mundo. É segurança alimentar. Então, como tal,
a agricultura brasileira hoje preserva meio ambiente, mantém biomas, produz hoje no menor percentual continental que os demais países no mundo, tá certo? É o percentual nosso. Nós estamos longe de atingir, tá certo? Algo que seria 50% e nas regiões limitadas com 50% e 80% nas nossas regiões sul, sudeste, centro-oeste, tá certo? E nós temos um potencial de crescimento enorme. Então eu vejo a agricultura como sendo o gestor hoje que você tem a maior capacidade de inclusão de emprego e de renda, porque ela é uma agroindústria, ela não é apenas uma estrutura de produzir commodities. Ela hoje está sendo transformada. Se você chega hoje numa usina de cana hoje, ela não é uma usina de cana, ela é uma agroindústria. Ela gera a cana, ela gera o álcool, ela gera o etanol, ela gera o etanol de segunda geração, ela vai gerar o SAF, que é o combustível de aviação, ela gera eletricidade, adubo, ela gera o biometano. Você entendeu? Quer dizer, ela ali dentro, ela é o que você tem de uma economia de escala que você não tem em nenhum outro lugar do mundo. Então, aquilo que você está dizendo é verdade. A industrialização das nossas commodities. Aí sim é o que eu tenho trabalhado em Goiás. O máximo que eu puder transformar, ao invés de eu vender soja, vender o óleo de soja. Ao invés de eu vender a soja, vender o farelo de soja. Tá certo? Quer dizer, da mesma maneira que em outros produtos também. Agora, governador, vamos supor que eu seja um investidor internacional e eu venha falar com o presidente Ronaldo Caiado. Falar, presidente, o negócio é o seguinte, o Brasil é um lugar maravilhoso para investir, só que tem um problema que eu estou olhando aqui, ó. Nós temos um passivo trabalhista que é um dos maiores do mundo. Nós temos um passivo tributário que é 70% do PIB. E uma enorme insegurança jurídica. Esse aqui é um país que o Supremo um dia acha que contribuição social sobre o lucro líquido primeiro não precisa pagar, depois de 7 anos acha que precisa pagar e vai cobrar de forma retroativa. Por que eu devo investir no Brasil? Bom, eu sinceramente, você colocou pontos aí que são inquietantes, sem dúvida alguma. Por que você investir no Brasil? Ainda é um país que nenhum outro tem as oportunidades que nós temos, lógico que com essas inseguranças. E por isso é que nós não conseguimos ainda ser um país de primeiro mundo. E nesta hora, você não pode criticar o investidor. Você tem que assumir isso, Dávila, e dizer o seguinte, olha, meu amigo, eu reconheço. Eu não vou aqui dizer que o senhor está errado, não. Eu reconheço. Agora, eu só quero dizer ao senhor que durante o meu exercício na presidência, eu vou ser um homem que vou saber exercer a função de presidente da República. Eu não estou no meu mandato para ser candidato à reeleição. Em primeiro lugar, se eu chegar a presidente da República, eu vou governar o país para poder dizer que da mesma maneira que eu transformei meu estado, eu posso transformar o Brasil. Então eu não estou ali como degrau para ser novamente reeleito, não. Isso não faz parte do meu projeto de vida. Faz parte, sim, ouvindo tudo isso que você colocou, chamar os poderes e falar, não dá mais para conviver com isso. Essas espertezas, essas oportunidades aí que se criam em decorrência de momentos, não dá mais para conviver com isso. Nós não podemos viver nesses altos e baixos. Não dá mais. Tá certo? Então, se você buscar todas essas queixas, você nota uma coisa só, a ausência de um presidente que saiba exercer a função de presidente. Não existe país nenhum que tenha se desenvolvido se ele não teve ali um estadista capaz de dizer qual é a meta daquele país e como ele vai chegar àquilo ali. Entende? Então, o presidencialismo é isso. Ou você assume a condição das críticas que você está recebendo, fala, é verdade, procedem. Agora, se o senhor achar que aquilo tudo que eu estou reafirmando a você aqui, tá certo? Na área de inflação, a conter o desequilíbrio fiscal, fazer mudanças onde o Estado vai dar o bom exemplo de conter gastos, conter essa insegurança jurídica que aí está instalada,
para que não haja situações como essas, que amanhã o cidadão é obrigado a desativar toda uma indústria no Brasil e ir embora para outro lugar. Essa situação trabalhista, como está, porque, na verdade, eu era senador quando aprovei a reforma tributária. Desculpa, a reforma trabalhista. Certo? Ela não pode ser agora entendida de outra maneira. Não pode. Então, vem cá, mas não foi essa aqui? Isso não foi aprovado por nós no Congresso Nacional? Não tem essa interpretação dúbia sobre isso? Não, peraí, calma. Nós não pusemos também um limite sobre definição de terras indígenas? Ela não pode ser a todo momento alongada. Exatamente. Hã? Não é isso? Então, você precisa ter clareza na sua posição. Agora, para isso, precisa de coragem moral para poder ser presidente da República. Presidente, qualquer um chega lá, se chegar, qualquer um fica lá, enxugando gelo. Agora, vai enfrentar essas causas todas? O empresário vai me perguntar isso, você me perguntou aqui. E aí, por que eu tenho que investir no Brasil? Meu amigo, eu tenho de propor uma coisa só. Olha, eu agora, o Caiado chegou no governo. Você me dá esse crédito? Não, então tá bom. Dentro desses critérios e desses limites, eu não vou lhe decepcionar, tá certo? E nem vou desonrar o voto do eleitor. Eu vou cumprir com o que eu falo. Essa é a minha posição, que sempre foi assim. Eu nunca... todo cidadão me conhece na Câmara, no Senado, como governador de Estado, dentro daquilo que é a liturgia do cargo, mas com todas as prerrogativas do cargo. Eu não abro mão de 1 milímetro, tá certo? Meu quadrado é esse aqui, meu amigo, dali eu não cedo 1 centavo. Porque ali é a democracia plena. Não é nem A nem B. Ali é o exercício da democracia. E sem isso, você não governa. Governo populista, governo demagógico, governo corrupto, tá certo? Governo que realmente não tem respeito com o dinheiro público. Isso aí nós estamos cansados de ouvir na América Latina. Isso virou rotina no Brasil. A falta de estadista no Brasil. É isso que tem levado o país a essa situação de total esculhambação que nós estamos vivendo hoje em dia. Tá certo? Onde as pessoas não têm segurança, onde as pessoas não têm segurança jurídica, onde as pessoas não têm segurança pública, pessoas não têm saúde de qualidade, tudo que é público é desarrumado, é sujo. Não. Por quê? Porque minhas escolas são as mais bonitas, meus hospitais são arrumados para poder receber as pessoas, minhas rodovias têm que estar cada dia melhor, na verdade. Então, é isso que é produzir um governo. Agora, se o cidadão entrou lá para roubar e para fazer negócio, aí tudo bem, aí não é função de presidente, é função de bandido. Tá certo? Acho que é isso que ele não pode admitir mais no Brasil. Com certeza. Aliás, esse é um bom fecho para terminar o nosso programa aqui. O que o Brasil precisa é de estadista. Governador Caiado, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Dávila. Muito obrigado. Eu que agradeço, Dávila. Muito obrigado aí por esse espaço aí do seu programa todo para a gente debater vários temas e no decorrer desse ano de 2025, 2026, nós ainda vamos voltar aqui muitas vezes. Com certeza. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.